Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati com você para mais uma aventura de atendimento. Você que se prepara para os diferentes concursos da área bancária onde o nosso tema está presente, estamos aqui para auxiliá-lo. Professor, o tema atendimento basicamente nos leva aos temas de marketing. Marketing, vendas e tem legislação. Isso é importante você observar. São geralmente esses três grandes eixos que compõem o seu conteúdo. E então o que vamos conversar hoje? Bom, a nossa conversa de hoje é sobre marketing de relacionamento. Um tema muito antigo em prova. Olha, posso contar para você lá no início dos anos 2000, justamente, lá no começo mesmo, viu? 2001, 2002, né? Você já ia encontrando o tema perdido em provas da área bancária. Você não está exagerando um pouco? Não, não, 2002, 2003, sim. O tema estava presente. Então, o que temos que observar é da sua afirmação. Isso, como diria aquele moço da TV, não significa nada. Significa que nós estamos aqui para discutir marketing de relacionamento e ajudar você sobre o tema. Um enfoque muito conceitual. Geralmente as organizadoras pedem esse enfoque conceitual. O importante é ilustrar para você as características desse conteúdo. Em termos de conceito mesmo, o que é, para que serve, suas finalidades, objetivos, essa é a ideia. E o nosso foco em termos de prova é mostrar como as organizadoras trabalham aquelas palavras mágicas ali que compõem o marketing de relacionamento. Quais seriam essas palavras mágicas, professor? Bom, primeiro, o enfoque é do ganha-ganha. Sim, senhor. Longo prazo. Opa! E o enfoque de relacionamento. Então, são alguns elementos interessantes que se contrapõem a uma visão tradicional de transação, de curto prazo, de ganha e perde. Então, é um enfoque diferente. Mas vamos com o tema. Vem aqui comigo. É interessante você observar nessa questão que o famoso marketing de relacionamento surge para você como um tema interessante para a gente observar. A primeira questão é, afinal de contas, o que é esse tal marketing de relacionamento? Veja, todo aquele conjunto de atividades que uma organização e seus colaboradores vão fazer, voltados para fidelizar você. Muito bem, eu, tem certeza? Sim, você, eu e todos nós. O grande objetivo aqui, qual é? É manter relações duradouras, de longo prazo, onde é claro, tem que dar lucro, né? Se não der lucro também essa conversa fica por aqui. O importante para nós é lembrarmos das relações mais duradouras, com uma fidelidade mesmo, de gerar nesse cliente uma relação de consumo que se repita e que seja interessante para a organização. Isso é fundamental. Então, uma característica importante do famoso marketing de relacionamento é apostar nessa característica. Mas quem melhor do que nosso amigo Philip Kotler para falar com você sobre o tema? Então vem aqui comigo. Seu Philip Kotler vai aparecer, professor? Ele vai aparecer dizendo para você que o marketing de relacionamento está voltado para relações satisfatórias de longo prazo. Com quem? Com partes chaves. Quem são eles, professor? Os stakeholders, bonito, hein? Fornecedores, distribuidores, clientes, todo mundo que te ajuda nesse processo, que tem relação com você. É claro, você quem? Organização, empresa. Essa é a ideia. E o que a gente quer? Retenção. Reter para fidelizar, relações de longo prazo, conhecer o cliente, seus desejos e buscar satisfazê-los da melhor forma possível, como lembra nosso amigo Kotler, encantando esse cliente, superando expectativas. Aí ele fica. Fica e repete negócio aí, que é bom. Essa é a ideia fundamental para nós. Porque se você não fica, se você não repete o negócio, é claro que não vai adiante. Mas, professor, pergunta de prova. Eu lembro que caiu numa prova, professor. O marketing de relacionamento é para todo mundo? Karma. Ele fala ali, ó, partes chaves. Sim, mas e daí? Para todos os clientes? Não, para aqueles clientes que são essenciais da organização, fundamentais. Porque senão eu não estaria caracterizando essa interação. Eu não posso aplicar o marketing de relacionamento para todos os clientes da empresa. O objetivo, essa é uma estratégia para aqueles clientes que você considera centrais. Aqueles que são lucrativos para a organização, aqueles que você gostaria de fidelizar pelo perfil de seu cliente. Essa é a ideia. Então, um enfoque. É óbvio que a visão de atender todos os clientes é o desafio da organização, mas quando você fala nessa relação mais intensa, são aqueles clientes considerados essenciais, fundamentais, aqueles que para a organização têm um significado. E é justamente sobre eles que nós temos que dar uma atenção. Certo? Certo? Então vem aqui comigo.
É interessante observarmos, quando falamos do marketing de relacionamento, uma característica importante desse tema. Qual é? Bom, é fundamental lembrar que uma organização que promete e estabelece relações duradouras com seus clientes tem que ser capaz de entregar alta qualidade, bons serviços, ou melhor, bom atendimento e preços justos. Cuidado, hein? Preço justo. Não é barato. Ninguém está falando em preço barato. Claro que se for barato, tá bom. Mas a questão central é justamente aquilo que, para o cliente, realmente reflita o que é necessário para a aquisição daquele bem e que seja lucrativo para a organização, o preço justo. Então essa seria a ideia. E no tempo esse processo se realiza. É interessante lembrar que você tem importantes ferramentas que permitem isso. A organização, através do sistema CRM, por exemplo, que nada mais é do que marketing de relacionamento, o sistema onde eu vou captar, catalogar, trabalhar e atender e entender as informações geradas pelo cliente para buscar satisfazê-lo da melhor maneira possível, ou melhor, superar as suas expectativas. Esse é o grande objetivo, ok? Ficou claro? Ficou mesmo? Então vem aqui comigo. A questão central, e é interessante a gente observar, que quando trabalhado em termos de enfoque, de análise, é óbvio que aí o avaliador pode propor a você uma característica de abordagem no qual este olhar seja fundamental. Então vamos pensar na seguinte situação. Veja, a Cés Gran-Hill disse que ao elaborar o plano de marketing, os executivos de uma instituição financeira desenvolveram uma série de ações para ampliar o relacionamento com os clientes. Sobre o tema, julgue o item. Veja, a questão foi adaptada para poder trabalhar com você no enfoque de certo e errado. Então veja, a implantação de estratégias de marketing, de relacionamento, leva a organização a construir um clima de relacionamento confiável. Bom, até aí, tudo bem? Em curto prazo, com clientes, distribuidores e atendentes. Opa, peraí. O senhor tem certeza que é isso aí? Calma, vamos pensar outra vez. Confiável em curto prazo? Opa, peraí, professor, acho que tem um erro aí. Sim, claro que tem um erro. Não é esse o foco. Não é esse o foco. Não, senhor. Qual é o foco? Vem comigo aqui. O foco qual é? O foco é o longo prazo. Então, quando você olha a questão, vinha bonitinho ali. Estratégia de marketing, de relacionamento, um clima de relacionamento, blá. Porém, no longo prazo, com a parte chave da organização. Lembra? Essa é a ideia. E aí você coloca este tema como um assunto interessante para a gente abordar. Bom, professor, aparentemente, então, a informação estaria errada? Sim, justamente pelo curto prazo. Se fosse uma prova de certo e errado, você assinalaria errado. Então, a afirmação está errada. E isso para nós é significativo. Certo? Muito bem. Olha lá, está errado. Não poderia ser considerado por causa do curto prazo. Mas espera aí, professor, há algo mais que eu devo considerar? Sim, então volta aqui comigo. É interessante você lembrar, nessa questão, principalmente quando trabalhamos o tema marketing de relacionamento, esse enfoque que se contrapõe à ideia de transação que eu falei para você. No olhar de transação, o curto prazo é a referência e pensando naquela ideia de ganha e perde, quer dizer, se eu consigo o meu objetivo, o cliente, pouco importa, eu vendi e acabou. Nessa perspectiva não pode ser assim. E mais do que isso, não é só ganha e perde em relação ao cliente, é ganha e perde em relação a fornecedores, a parceiros, porque é importante observar que eu tenho que ter essa mentalidade de atendimento em toda a organização, porque aí sim eu sou capaz de oferecer a esse cliente algo que atenda às suas expectativas dentro da ideia, né, da longa duração, da fidelização dessas ações. Eu escolhi aqui um pedaço de uma questão e você vai observar que este tema é um tema muito recorrente nas provas de bancária, dependendo das organizadoras, hein? Cés Gran-Hill, CESP, FCC, você encontra, as avaliadoras gostam desse tema porque justamente colocam o candidato à contraposição em relação a esse conteúdo. Aquela ideia do curto e longo prazo, das relações, né, do relacionamento, temas que você poderia observar. Muito bem, o assunto é pequeno, a questão é tranquila e eu fico sossegado nesse assunto, professor. Opa, tem um detalhe que eu quero conversar com você. Vem aqui. Por favor, não esqueça, existe aí uma questão importante.
observada lá naquele slide em que nós mostramos para você. Você viu ali o preço justo, bom atendimento, né? Lembrou dos temas que estavam ali presentes? Sim, é justamente aí que entra o diferencial para o marketing de relacionamento. Eu agrego valor ao que eu ofereço ao cliente. Pensando assim, vou abrir conta num banco, abrir conta em banco é igual em qualquer lugar, mas naquela agência é diferente, naquele banco é diferente, não é assim? Uma preocupação, ou mesmo quando eu demando um produto ou serviço dentro daquela atividade bancária, ela é diferente. Então é importante você observar essas características, porque às vezes o avaliador não vai falar só do marketing de relacionamento, é o que dá suporte para a sua efetividade, porque no fim das contas, o que queremos? Fidelizar o cliente, que ele esteja lá ao nosso lado como parceiro de negócios, certo? Então é isso aí. Para concluir o raciocínio, vem comigo. É interessante observar então a preocupação de destacarmos o marketing de relacionamento, seus conceitos e características. Volto a insistir para você que não é um tema difícil, é bem tranquilo, é muito comum inclusive a organizadora usar esse tema integrado com outros assuntos, como discutir, por exemplo, valor para o cliente ou falar de satisfação. Então é importante observar que é um espaço muito bem ocupado em provas, independente da organizadora. Então o que eu peço a você é atenção. É um tema que não tem mistério, que não tem dificuldade, mas que você precisa atentar para esses detalhes, porque é eles que vão fazer diferença para você em relação a esse conteúdo. Certo? Então, rapidamente para você, não esqueça, o nosso foco é duração, longo prazo, ganha-ganha, relacionamento envolvendo partes chaves da organização, porque sem estas eu não consigo oferecer para o cliente aqueles bons serviços, preço justo, qualidade, ok? Fique de olho, hein? Bons estudos, obrigado a todos e até a próxima.